Isaías, capítulo 55, verso 6. Nós teremos duas partes de ensino nessa noite. A primeira parte nós vamos entender aqui. Diz a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Posso dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amados, existe uma situação que muitas das vezes nós não entendemos, que é o crescimento da igreja. E a igreja em si não é a questão em si o povo, é eu. Crescimento eu. Crescimento de estatura de varão perfeito. Crescimento de permanecer e fazer aquilo que Deus quer. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e vivemos às vezes debaixo só de promessas. E se nós não estivermos ligados em Deus, todo o nosso pensamento se esvazia e cai. Há mais de 30 anos atrás, para ser mais exato, em 1979, meados do mês de março, fevereiro, finalzinho de fevereiro para março, eu estava numa igreja, e essa foi um pouco tempo, já tinha me convertido, uns 3, 4 meses, mas a igreja era longe da casa e tínhamos que estar, minha família precisava de uma igreja mais próxima, porque era dificultoso. Na época ainda existia o processo militar, o país vivia debaixo do militarismo, e 10 horas da noite no Rio de Janeiro você não podia estar andando na rua à vontade. Qualquer momento era prisão. E havia um certo medo. Então meus pais resolveram procurar uma igreja mais próxima de casa. E na rua de trás de casa havia uma igreja igual nós procuramos. E lá ficamos um tempo, mas logo no início, no mês, finalzinho de fevereiro para março, eu fui conversar com o pastor da igreja. Ele tinha um gabinete, uma sala igual essa aqui atrás, a porta exatamente igual a essa. Eu bati na porta e o pastor fez assim, ele espantou o senhor. Pensei, acho que eu cheguei na hora errada. E ele falou: não, entra. Eu entrei, e quando eu coloquei os pés, ele falou em mistério, eu não entendi nada, porque novo convertido não entende nada disso, e eu olhei e pensei: ué, o que está acontecendo? Aí o pastor pegou e disse: olha, Deus me mostrou você em cima de uma pedra grande, os seus pés uma mina de água, e descia a água para frente da pedra e transformava num lago, e você com a mão direita fazendo assim, os peixes pulando na água. Peixe dourado, vaca. E ele foi contando aquela história, eu falei: mas isso... Eu falei: esse cara está doido, porque eu não estou aqui nem 10 segundos, ele está contando uma história muito grande. Mas eu era garoto, criança, e ele disse assim: olha, grave no seu coração, Deus te chamou para ser pastor. Deus te chamou e já te consagrou a ser um pastor. E aí ele falou assim: o que você quer falar comigo? E eu disse: pastor, eu estou um pouco tempo na igreja, mas eu tenho 12 anos e eu gostaria de me batizar. Mas você não é batizado? Não. E aí começamos a conversar,
fizemos o preparo de batismo. Logo em seguida, no mês de abril, me batizei. Quando passou-se o tempo, 1983 eu já estava aqui em São Paulo, e em finalzinho de 84, aqui no Jardim Rossi, na casa de uma irmã, numa reunião de oração, Deus usou um vaso para dizer o seguinte: olha, Deus te colocou sobre uma pedra, e nos teus pés tem uma fonte de água, e essa água vai para frente de você e cria um lago onde tem peixes dourados e prateados, e quando você mexe com a mão, os peixes pulam. Deus te chamou. Quando eu casei com a minha esposa, Deus usou um vaso, uma pessoa, uma irmã, para dizer para minha esposa, para que ela não tivesse medo, porque era um vaso escolhido que Deus estava colocando na mão dela para ser um pastor de uma grande multidão. E às vezes nós paramos e pensamos: mas cadê a multidão? Mas no decorrer do tempo, eu e a pastora começamos esses dias, uns meses atrás, começamos a tentar escrever o nome das pessoas que batizamos, que apresentamos crianças, que fizemos os casamentos, que estivemos no ministério, pessoas que vieram. Quando chegou a 800, já não consegui mais escrever mais nome. Mas tem nome daquela irmã que era cabelo assim, assim. E aquele que era casal que morava em tal lugar. Já não lembrava mais dos nomes. E Deus nos deu mais de 1000 pessoas. Deus, o nosso pensamento é ter uma igreja grande. Mas todas essas pessoas estão no caminho do Senhor. Elas estão em suas denominações. E a gente sabe que há pastores, há líderes que foram formados através do nosso ministério. Mas meu pensamento é: Senhor, eu gostaria de voltar para o salão que eu tinha. Ou qual aquele lá, quem não quer? Né? Onde podia caber 500 pessoas. Eu quero. Quem não sabe, aquele salão azul do lado do Sacolão ficou nas minhas mãos, que o Senhor colocou em nossas mãos, nós dizemos, durante 11 anos. Mas houve uma revolta entre alguns líderes da igreja, quebrou-se a igreja. Amém. Faltou minha experiência? Faltou, como eu falei para vocês esses dias, eu sou carne. Eu tenho minhas falhas. Eu tenho as minhas dificuldades. Mas nós vamos aprendendo. E hoje as coisas estão vindo. Nós vamos aprendendo. Então, assim, Deus fala que os pensamentos do Senhor é tão alto que nós não sabemos usar. E como que se quebra esses pensamentos em nossas vidas? Como que se quebra o nosso ministério? Como que se quebra a nossa vida profissional? Como é que se quebra e se arrebenta a nossa vida espiritual? Através do quê? Do ouvido? Do olhar? Do pegar? Abra sua Bíblia no livro de Tiago. E você vai ver através do que quebra. E como é que quebra. Tiago 3. Mas eu acredito que o Senhor vai nos agraciar com um tempo maior. Deus vai nos agraciar com músicos. Nós não temos aqui 3 ou 4, temos 4 músicos aqui na igreja. Mas músicos que possam já estar conosco, já formados, para estar conosco na semana, né? Que a maioria está estudando, fazendo faculdade, outros estão trabalhando, mas que possa estar conosco aqui também no meio de semana. Tiago, capítulo 3, bem lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, que é o último. Você tem lá Judas, tem Pedro, João. Tiago, capítulo 3. Então nós sabemos que o pensamento de Deus é maior do que o nosso, o caminho do Senhor é muito maior do que o nosso. E aqui diz assim, o próprio Tiago dizendo: meus irmãos, não vos torneis, capítulo 3 de Tiago, tá? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar e não falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo dele inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por ventos fortes,
por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira? E figos, tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Então, assim, qual é o meu sonho como pastor da igreja? Que Deus nos leve para um lugar maior. Ficamos 11 anos no lugar onde poderíamos ter 500 pessoas. Chegamos a 350 pessoas. A denominação que tínhamos não soube controlar a situação de pastores que vieram nos mandando. Terminou. Estamos hoje no nosso ministério próprio. Deus prometeu há um ano atrás que nós teríamos uma multidão chegando nesse lugar. Quem estava aqui, quem ouviu isso? Amém? É isso que Deus falou? Ó, se prepare que a multidão virá. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não precisa de quê? De hora. Deus determinou, acontece para Ele. Continua sendo o mesmo horário. O mesmo tempo de Deus não muda. Nós é que vivemos no tempo andando para lá e para cá. E achamos que demora. No início do ano, presta atenção no que eu vou falar para vocês verem que Deus já está cumprindo. É que nós não enxergamos. No início do ano, fazendo todas as escrituras da igreja, nós tínhamos aí em torno de 35 pessoas. Hoje, estamos chegando a 100 pessoas. Então Deus triplicou. É que as pessoas, como nós falamos aqui, a bispa falou agora, tem irmãos que tocam, mas que trabalham à noite. Tem gente que toca e estuda à noite. Tem gente que toca e faz faculdade à noite. Tem gente que canta, trabalha o dia inteiro e está enfermo hoje. No caso, hoje está enfermo. Mas tem gente que canta, também estuda à noite. Temos o ministério de dança. Uns estudam à noite, outros trabalham de dia. Então Deus, Ele está cumprindo a palavra. Se tínhamos 35, domingo passado, tínhamos quase 100 pessoas na igreja. Quero contar uma benção. No domingo passado, uma família me procurou ali atrás da mesa, pediu para conversar, começamos a conversar, e aí um casal falou assim: pastor, o que eu devo fazer para ser membro da igreja? Eu falei: se você aceita Jesus Cristo no seu na tua vida? Não, eu não sou crente. Então você já está membro da igreja. Quanto tempo você vem aqui? Já vim mais 3 vezes. E o que está acontecendo na sua vida? Ele contou toda a vida dele, um monte de coisa, blá, 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 foi fazendo. Eu falei: mas nada lhe impede de ser membro da igreja. Por que você não fica perto da igreja, da sua casa que tem lá? Pastor, aqui eu me sinto numa família. Eu falei: puxa, que legal. Então você e sua esposa vão ser membro da nossa igreja a partir de hoje? A partir de hoje quero ser membro. Amém. Só vocês dois? Não, pastor. Aquele. E aquela lá, são todos os nossos filhos. 5 filhos. Estavam aqui na igreja no domingo. Eu falei: amém, já deu 7, né? Então, na verdade, os pensamentos de Deus é diferente do nosso.
As coisas vão acontecendo de uma outra forma. Tem uma missionária, que a pastora Dulce trouxe, está vindo aqui para a gente, lá do Rio de Janeiro. Só esqueci o nome dela. E ela chegou agora, esse dia eu estava na casa da pastora Dulce, e ela disse: pastor, pode contar comigo que a partir de agora eu também estou na sua igreja. Eu falei: puxa vida, que legal, a igreja está crescendo. Só que os irmãos, a maioria, né, a gente percebe que está trabalhando. Então a nossa igreja fica nesse grupo de 30, como se fosse uma célula, um grupo familiar. E eu fico perguntando: mas Deus, o Senhor prometeu que ia fazer isso. Mas Deus fala assim: ó, o meu pensamento é diferente do seu. E Deus vai mandar para a gente mais vidas. O Senhor disse no meu coração, já disse na Bíblia, que nós vamos sair desse lugar, nós vamos ter um lugar lá. Mas o que pode destruir a nossa vida? É esse livro de Tiago que está escrito aí. A nossa língua. A maneira que nós falamos. A Bíblia nos fala: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Você pode ouvir a pessoa falar. Você ficou quieto, você não se contaminou. Mas quando você abre a boca para dizer: mas você é feio, bastou falar isso, a pessoa vai para casa: eu sou feio. Diz comigo: eu sou bonito. Fala aí: você é bonito. Fala: eu sou bonito. Você é bonito, irmão. Meu irmão, você é bonito. Você olha no espelho e começa a dizer não é? Espelho meu, alguém mais bonito. Não vou nem perguntar no final. Não tem que ter medo não. Você é a imagem de Deus. Se você vai no trabalho, a pessoa diz para você: olha, isso aqui já passou 10 pessoas e ninguém consegue fazer. Senhor, eu tenho a mente de Cristo, eu vou fazer. Agora, se você se coloca dizendo: eu sou o 11º a não fazer. Se você mesmo se condena dizendo que não consegue, você não vai conseguir. Você não pode ter medo. Você tem que ir para cima. Deus coloca na tua mão, que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, se me for memória 9:10, ele fala: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Então Deus coloca nas tuas mãos para fazer algo, e você começa a se condenar. Os pensamentos de Deus é maior do que o nosso. O caminho do Senhor é diferente do que nós imaginamos. E Tiago está dizendo que às vezes nós olhamos para uma situação e começamos então a declarar com a boca. Ele diz que um navio, uma nau, é tão grande, gigante, e o leme é pequeno. E o navio vai para qualquer lado. Um pequeno membro, um pequeno mecanismo. A nossa língua, ela é pequena, mas bastou sair o som. Ou ela profetiza a bênção, ou ela declara a maldição. Não é à toa que Deus chega para Abraão, Deus nem tinha mudado o nome dele, e diz assim: aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem, eles serão amaldiçoados. Deus está dizendo, em outras palavras, que não há maldição sem causa. Se você andar na presença de Deus, você será abençoado. Se eu quero conquistar multidões, eu tenho que declarar que o Senhor enviará pessoas aqui. Nós estamos com projetos, nós estamos com mecanismos, estamos já projetando, nós estamos ali filmando aqui, para que quem não veio hoje possa assistir pelo menos no Face. Alguns irmãos me procuraram: pastor, eu estava vendo lá no Face, eu não vi no culto, assisti, que bênção, gostoso, legal. E tem uma outra coisa que eu falei, eu e o Anjo já estamos analisando, procurando, e vamos conseguir. Nós iremos ter um culto ao vivo na internet. Nós vamos lutar para isso. Nós vamos procurar a maneira de fazer a igreja crescer, divulgar a igreja. Agora, se eu achar: não vou na igreja hoje porque só vai 30 pessoas. Então, se você não for na igreja, só tem 29. Você tem que dizer: eu vou na igreja porque eu só parei, e as pessoas que passam lá fora vão ter vontade de entrar. Agora, o engano que existe em nossas vidas é pela quantidade que Deus se faz presente. Jesus falou o quê? Aonde tiver quem? Dois. Então, se tiver dois já, estamos falando por quê? Um está conversando com o outro, é dois. Ele está presente através do Espírito Santo.
de uma igreja grande. Ah, aqui em Guarulhos tem igreja gigante. É verdade. Irmãos, me perdoe, aqui eu não quero ser mais que ninguém, não quero diminuir nenhum pastor. A minha formação foi de uma igreja não pequena. Quantos membros tem a igreja da pastora Val? 5.000. A igreja hoje cabe 10.000 pessoas. E eu me formei lá na área de missões. Essa igreja que o pastor me viu, hoje, naquela época, tinha 350. E durante o decorrer do tempo que eu fiquei lá, a igreja estava com 2.000. Quando vim para cá, tinha 2. Hoje, é que ela gira muito. Ela abre muitas congregações. Mas hoje o culto lá não tem menos de 5.000 pessoas. Eu vou a algumas igrejas, fui pregar, já preguei em igreja grande, pequena, média. Eu não vejo, preguei em casa, prego em casa. 2 pessoas é o mínimo que eu preciso. Deus está presente com 10.000 e com 2.000. Como Deus está presente aqui hoje, vai te ensinar dizendo que é você mesmo que se engana, que é você mesmo que se quebra. E Deus está dizendo que a língua, ela é mortífera. Você tem que saber usar a sua língua. Provérbios fala o quê? Que nós devemos que usar a palavra de Deus como palavra do nosso lado, de poder de vida e de morte. Se eu usar como vida, eu vou ter o quê? Vida. Deus, ele fala, meus pensamentos é totalmente diferente. Nós cantamos uma canção que fala da oração. Faça a sua vontade. É isso que nós oramos mesmo? Ou é a minha vontade? A oração está dizendo, Senhor, faça a sua vontade. Fazer ou não? Não, peraí, Senhor, eu não quero ir para aquele lugar. Uma vez eu e a bispa fomos para o Rio de Janeiro. Estava numa igreja forte aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, uma igreja bem formada, e trabalhando numa boa empresa, uma multinacional. Fiz as minhas besteiras de achar que seria melhor. Nós vamos parar no Rio de Janeiro de novo. Cheguei nessa igreja grande, que eu nasci naquela igreja grande. Na época já tinha acho que 3.000 pessoas. E uma irmã que me conhecia quando eu era criança, disse assim, Jorginho, lá em Oswaldo Cruz, nós estamos com um asilo. E nós fazemos as nossas reuniões uma vez por semana para os idosos. Você não queria lá pregar um dia? Esse um dia, meu irmão, se tornou quase 7 meses lá. Nós abrimos uma igreja no meio dos idosos. Os idosos pulavam. Os idosos batiam palma. Os idosos que eu estou falando de 70 a 80 anos de idade. Velhinhas que não tinham nem mais dente na boca. Aleluia! Eu olhei assim, Deus usou a gente. Não é por causa da questão de quantidade ou localidade. Era idosos. Tinha irmãs lá que se converteram, pessoas que se converteram. Fala a verdade, não tinha dente na boca. E não tinha vergonha de abrir a boca não, irmão. Louvavam a Deus. E eu, que era membro de uma igreja gigantesca, resolvi adorar o Senhor e ser vaso do Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Aí fui para lá, eu e a bispa, na época nós tínhamos 20 e poucos aninhos, né? 26, eu tinha 26, então você tinha uns 24. E lá nós começamos a pregar para os idosos. E eu sou louco, vocês sabem disso, já pulei na parede, já dei cambalhota no altar. Hoje eu faço isso porque a barriga não deixa, né? Nem a junta não deixa a barriga. Mas quem me conheceu uns 5 anos atrás, eu me lembro do Hélio, né? O irmão do Hélio, ali no salão. E Deus tocou no meu coração. Faça assim, vou dar uma voadora na parede. E o altar tinha 12 metros de largura, mais 10 de comprimento. Eu saí correndo. Bati na parede, pulei lá em cima. Aí o garoto botou assim, que pastor doidão. Aí voltei para trás, mexi aqui, joguei uma capoeira, virei a cambalhota. É assim que Deus está fazendo com o diabo. Fiz aquela loucura. Depois eu olhei os irmãos olhando, que cara sabe, cara, não vi uma palhaçada. Não pegou bem esse negócio não. Terminou o culto, levei o garoto. Ô pastor, é o seguinte, gostei do senhor é uma cara legal.
Vou trazer minha mãe e meu pai para cá para o senhor conhecer eles também. Isso foi no domingo. No outro domingo, aí apareceu a Marta, o Paulo, o Aaron e o Yuri e ele lá. Ele com a família. Ficaram conosco 10 anos. Batizei o pai, batizei o irmão e batizei o menino. Tudo por causa de um movimento. Tudo por causa de fazer uma encenação. Porque Deus quer fazer a vontade e a gente fica com medo. Eu já cheguei a estar na rua, na praça, e de repente eu e meu irmão, mais 2, 3, assim, conversando, de repente surge uma briga. Como eu e meu irmão praticávamos artes marciais, nós fingimos que estava batendo. E era aquela muvuca vindo. Quando chegava perto, nós parávamos. Peraí, gente, tem um negócio aqui diferente. Aí começava a falar de Jesus Cristo, pessoas se convertiam. Então fazer as coisas de Deus é fazer a vontade daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se você sabe jogar bola, joga bola, mas fala de Jesus. Se você sabe fazer teatro, faça teatro, fala de Jesus. Os pensamentos de Deus é diferente. Deus quer nos usar, mas às vezes nós falamos a nossa língua, ela se torna venenosa para nós mesmos. Nós profetizamos dizendo que não vamos conseguir. E eu tenho sonhado nesses últimos dias que o Senhor vai nos dar de novo a mesma habilidade do passado da evangelização. Que Deus vai nos levar aqui para a esquina. Eu já falei, estou marcando com o pessoalzinho aqui, os rapazes. Nós vamos fazer perna de pau. E nós vamos andar aqui na frente. Eu já falei que para me dar perna de pau para mim vai ser complicado, mas eu vou dar um jeito de me equilibrar. Outros vão se vestir de palhaço. Uma ponta de palhaço que acho que é melhor me vestir, que é mais fácil. O outro quer se fantasiar do Zorro. O outro quer ser Batman. E nós vamos fazer evangelismo aqui na rua. Aqui no semáforo. Pastor, eu não vou. Vem para cá para orar. Nós vamos ganhar vida. Fazer a vontade de Deus é fazer como o Paulo falou, me fiz fraco para ganhar os fracos. É fazer às vezes de tolo para ganhar os tolos. É ouvir e deixar Deus fazer. Tem seriedade? O que Deus nos deu a estratégia? Fazer o quê? A janta do domingo, o último domingo. Tinha mais de 15 pessoas aqui diferentes da igreja. E uma família na janta disse: a partir de hoje nós somos membros da sua igreja. Por causa da janta. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Quanto nós gastamos? Pastor, acabou gastando até mais. Até agora o tesoureiro não me chamou a atenção. Mas eu estou vendo que vai me chamar, pastor, passou do limite. Mas quanto vale uma vida? Quanto vale uma alma? Deus quer nos usar. Deus tocou no querido irmã Luísa, né? Deus nos tocou no coração da Luísa. A Luísa teve que ir para Belo Horizonte no final de semana, a coisa dela, familiar. Mas Deus usar ela. Deus mexeu no coração. Tem que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. É isso mesmo, irmão. Deus tocou. Não interessa se é Minas Gerais, se é Manaus. Pega o avião, vai fundo. Ah, não tem dinheiro para pegar o avião, vai de onde? Vai embora. Não tem distância, não tem quantidade, não tem tamanho. O valor de uma alma não tem preço. Eu tenho orado a Deus, para Deus acrescentar músicos, Deus trazer pastores, Deus trazer missionários, porque nós vamos abrir um ministério aqui em Guarulhos. Nós vamos espalhar a igreja, a renovação em Guarulhos. Sozinho eu não posso fazer nada. Deus vai levantar irmãs e irmãos que saibam adorar a Deus. Não cantar, mas sejam adoradores a Deus. O que nós, eu e a bicha, estamos orando a Deus esses dias, Senhor, envia músicos, mas que sejam adoradores. A diaconisa Fabíola pega no nosso pé, pastor. Não vamos mais colocar pessoas que cantam no altar. Não vamos colocar mais pessoas que tocam no altar. Não vamos botar adorador. Eu falei, irmã, é isso mesmo. Não vamos cair no erro. Não porque acho que os músicos é erro, ou o diácono é erro, ou pastores são erro, mas buscar aqueles que adoram o Senhor de coração. Quem sabe do nosso meio tem adoradores aqui que vão começar a cantar aqui no altar para o Senhor. Quem sabe Deus está trazendo você para cá para aprender a palavra de Deus nas quarta-feiras. Quem sabe nós estamos precisando aprender a fechar a boca.
e só abrir para abençoar. O que Deus quer nos fazer hoje é entender essa palavra, que o caminho do Senhor é diferente, o pensamento do Senhor é diferente dos nossos. E a oração que foi falada nessa canção: Senhor, faça a tua vontade. Jesus estava no Getsemane, no dia que ele estava sendo já levado para o sacrifício. Ele começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas no final ele disse: mas faça a tua vontade. Sacrifício, irmão. Às vezes nós falamos, tem tão pouca gente, não diminua, vamos aumentar. Não importa quem esteja do nosso lado, importa que Deus está nos ensinando a ser forte. A Vera está lá com o marido dela na casa da pastora Dulce. E 3, 4 pessoas estão lá. Sabe quanto vale aquelas vidas? Não tem preço. Às vezes nós olhamos lá para a Adriana, olhamos para o marido dela. Através dela, a família dela é gigante. Tem pessoas da família que não são salvas. Aquela rua ali do Arco Juliane, mas, velho, todo mundo conhece aquela menina. Você não sabe a autoridade que aquela menina tem na rua. Todo mundo. E se ela cismar dizer assim: a partir de hoje eu vou convidar todo mundo para ir para lá, ela leva na marca. Não é verdade, pastor? A Adriana? Pode. A Adriana, um dia vocês vão conhecer, ela vem aqui na igreja. Ela conhece o Evangelho há muitos anos, mas a vida dela... Eu brinco com ela porque eu tenho essa liberdade, que a gente se conhece há muitos anos. 30 anos nós nos conhecemos. Você é crente Raimundo. Eu vi o pai, você é crente Raimundo. É no mundo ou na igreja. Ela dá risada, fala: não, mas eu vou me converter. E Deus nos deu uma estratégia de fazer culto no lar, que é a célula. E ela hoje está indo firme, e às vezes ela para lá em casa: pastor, deixa eu dar uma bênção. E outra, só me chamava de Jorge. A partir de agora, voltei para falar assim: pastor, você é o meu pastor. O Roberto teve um AVC, teve uma outra enfermidade, ele desce na rua de dificuldade, ele olha para ele de longe, aí ele vem andando com um monte de dificuldade. Pastor. Ela fala: você está sendo bênção. Mas não é questão de quantidade, Elizabeth, é qualidade. Eu ministro durante já 20 e poucos anos, eu ministro sobre a inteira santificação. A Bíblia nos fala: sem santidade nós não veremos a Deus. E o que Deus quer em nossas vidas é que nós procuremos andar segundo a vontade do Senhor, que nós façamos aquilo que Deus quer em nossas vidas. O pensamento de Deus é diferente. Quando eu saí do Rio de Janeiro para vir para uma igreja onde tinha lá na época 2.000 pessoas, e vim para uma igreja que tinha só 60 pessoas, Igreja Metodista ali do Jardim Pinhal. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Aí Deus me levantou lá como missionário, evangelista, e fui formado pastor lá. Quando eu saí do meu ministério lá, nós deixamos mais de 200 pessoas na igreja. E foram só 4 anos. No primeiro ano, Deus nos levantou com uma mocidade que tinha 8, 9 pessoas. Fizemos um trabalho lá com os jovens, só de jovens. Em 4 anos, tinha mais de 90 pessoas. Mais de 90, né? Muito. Às vezes você está aqui hoje parado, e Deus quer levantar você nesse ministério para fazer essa igreja crescer e multiplicar. Você pode se entregar para Deus hoje e dizer: Deus, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Pode ser que você diga assim: eu não sei fazer nada. Quem vai te ensinar é Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Faça a oração de Jesus. Faça a oração que Ele nos ensinou: Senhor, se faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Feche os olhos, inclina a tua cabeça.
Eu quero que você reflita nessa palavra. Deus fez tudo diferente hoje. Mas uma coisa é certa. Deus está te respondendo, dizendo para você: não tenha medo da mudança. Não tenha medo de assumir. Não tenha medo de tomar decisão e fazer a vontade dele. Não é pela quantidade, mas pela qualidade que Deus quer usar você como um vaso. Quem sabe você esteja dizendo assim para Deus agora: eu me sinto como o menor vaso. E eu espero que você esteja se sentindo como um vaso de barro. Porque vaso de barro é mais fácil ser quebrado e ser refeito pela água do Espírito Santo. Se for de ferro, se for de ouro, você tem que entrar pelo forno. E pegar forno é calor demais. Mas ser vaso de barro é um vaso mais fácil de ser trocado, de ser mudado e de ser moldado pelas mãos de Deus. Deixa Deus agir na tua vida. Se coloca à disposição do Senhor. Deixa Deus agir na tua vida. Não interessa a distância, não interessa o tempo, não interessa às vezes o cansaço. Deus vai suprir você. A alegria que virá no teu coração é maior. Deus me tirou de uma igreja onde tinha 2.000 pessoas para uma igreja de 60, para me formar em um pastor. E quantas vidas eu batizei, quantos casamentos eu fiz, quantas apresentações de crianças. Deus já cumpriu a sua palavra na minha vida, e ainda virá mais coisas ainda nas nossas vidas. Eu quero interceder pela tua vida nessa noite, porque Deus diz na sua santa palavra: sujeitai-nos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpa a tua mente, limpa o teu coração e deixa Deus falar contigo. Não olhe para a quantidade, não olhe, mas olhe para a qualidade que Deus quer dar na tua vida. Olhe para o Senhor. A tua língua começa a profetizar a partir de hoje: Senhor, eu serei bênção, eu serei bênção, eu serei uma bênção, eu serei uma bênção. Peça para o Senhor fazer isso na tua vida a partir de hoje. Eu mudo na minha maneira de falar, a minha maneira de ouvir, a minha maneira de percepção, a minha maneira de fazer a tua santa vontade. Pai, eu quero entregar em tuas mãos a cada um que está aqui nessa noite. Aqueles, ó Deus amado, que estão nos ouvindo, Senhor, daqui a alguns dias, ó Deus, nessa gravação que estamos fazendo. Ó Pai, nós direcionamos, ó Deus, essa palavra ainda para o futuro, porque a tua palavra, Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus amado, que essa palavra, Senhor, possa ir ao encontro, Senhor, do coração daqueles ainda, Senhor, que ainda não puderam estar conosco nessa noite, Pai. Nós direcionamos, ó Deus, hoje as nossas vidas, ó Deus, que essa palavra seja, ó Deus, uma palavra de confirmação, aonde, Senhor, as mudanças virão pela sua santa vontade e não pela nossa. Ó Deus amado, não teremos medo de fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Deus, direciona-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Toma, Deus, cada vida que está aqui presente. Toma, Deus, cada um, Senhor, nos abençoa, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Deus, nos dá uma bênção ainda nessa semana. Seja com nossos corações. Ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, seja real, Senhor. Que possamos sentir alegria, possamos sentir paz, Senhor. Levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens. Levanta, Pai, traga, Deus, adoradores, ó Deus amado, para ministrar nesse local, Senhor. Visita-nos, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Confirma, Deus, essa palavra em nossos corações de uma forma, Senhor, especial, Senhor. Traga sobre nós, ó Deus, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida e dê paz. Que o amor do nosso eterno Deus e a comunhão do Espírito Santo e o poder de Jesus esteja sobre a tua vida para todo sempre. Amém. Olha para o teu irmão, diga para ele: faça a vontade de Deus. Amém? Posso dizer glória a Deus?